Falando em Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da tarde hoje à Espanha para uma visita oficial prevista para durar 2 dias. Pela manhã, ainda em Portugal, ele discursou ao parlamento no dia do aniversário da Revolução dos Cravos, que estabeleceu o fim da ditadura em Portugal. Lula recebeu apoio, mas também recebeu vaia de parte dos parlamentares e manifestantes protestam nas ruas de Lisboa contra a presença de Lula, que ficou sabendo do protesto. Então vamos ver o que ele disse para a gente já jogar para o nosso debate agora. Eu acho que essas pessoas, quando voltarem para casa e deitar a cabeça no travesseiro, vão falar que papelão nós fizemos. Obrigado. Tu vai achar que foi papelão, hein, Alan Gani? Claro que não. Papelão foi o que ele fez. Porque ele entrou numa questão que não era sua, acabou dando opiniões desnecessárias, desagradou os Estados Unidos, desagradou a União Europeia, colocando ali também no centro da guerra a Ucrânia, a Rússia. Eu já disse aqui que não é totalmente errado o que ele falou. Eu sempre defendi que essa guerra não tem mocinho. O Putin tem a sua culpa, a OTAN tem a sua culpa e a Ucrânia também tem a sua culpa em não ter respeitado os acordos de Minsk, a OTAN também ter expandido a sua organização para o leste europeu, numa previsibilidade da reação do Putin. E é claro que o Putin aí, um invasor de um país soberano. Então não tem mocinho aí. Agora, não cabe a ele entrar nessa seara. E ficou feio. E desagradou os Estados Unidos, desagradou a União Europeia. E aí o que ele teve que fazer? Voltar atrás. Então mostra aí que o presidente Lula é um homem de opiniões fortes, só que elas mudam toda hora, né? Isso sim foi um papelão. Piperno, Lula quando está com China e Rússia é um, quando está com a Europa é outro. Como é que você vê? Um presidente que tem feito ótimos acordos para o Brasil. Por exemplo, em Portugal fechou 13. O presidente de Portugal disse que se tratou de uma visita histórica e diz que espera que a partir de agora as relações econômicas entre os dois países sejam mais robustas, porque apesar da proximidade cultural, o Brasil é apenas o 18º parceiro comercial da economia portuguesa. É muito pouco. Em relação ao que aconteceu hoje, são 2 momentos. Houve o protesto na rua, e aí o Lula acho que não tem muito direito de criticar ou de palpitar, que o pessoal vai lá para a rua para fazer o que bem entender. Exato. Isso não é o problema dele. Dentro do parlamento, sim, ficou uma coisa deselegante. E aí, o que foi que aconteceu? Primeiro, Lula foi tratado com toda a reverência pelo parlamento português, que abriu a ele uma sessão extraordinária. Rapidamente, essa é uma sessão comemorativa, que acontece todo 25 de abril em Portugal, alusiva à Revolução dos Cravos. Por tradição, nenhum chefe de Estado estrangeiro se pronuncia, faz discurso e tal. Para aproveitar a viagem do Lula, os portugueses abriram uma exceção. A sessão parlamentar começou mais cedo, exclusivamente para o Lula falar. Aí o Lula falou, foi embora e eles continuaram lá fazendo, enfim, o trabalho deles. O partido de extrema-direita, chamado Chega, tem inclusive vários brasileiros entre os seus integrantes e que vai agora em maio organizar um evento lá na Europa, que deve contar inclusive com a participação do Bolsonaro, resolveu fazer uma manifestação. E nas manifestações de rua a gente vê inclusive muita gente lá usando, enfim, um agasalho lá escrito Chega. Normal, apenas diferenças políticas e nada mais que isso. A normalidade na forma como você enxerga a participação de Lula é essas manifestações, Segré? Não, são liberdades que as pessoas têm para se manifestar. Não foi somente em Lisboa. Estavam aguardando por Lula na porta da embaixada brasileira em Madrid. Depois do meio-dia ele viajou para aí e ele não passou. Tinha programado o almoço, o presidente Lula não foi direto para discursar na Casa da América, em que também tinha manifestantes contrários ao presidente Lula. É uma questão de cada um manifestar a sua opinião, mais educada ou menos educada, mas devemos considerar que o presidente Lula, em algumas falas, estando nas viagens internacionais, ele não foi muito feliz. E falando em viagens internacionais, seria interessante fazer um raconto de quantos dias
ele passou fora do Brasil. E foram muitos, né? Nos primeiros 100 dias. Aliás, não posso deixar de te perguntar, Piperno, eu já passo para você também, Alan Gani, porque você mencionou bastante as questões práticas de Lula em Portugal, a assinatura de acordos e a forma como ele foi recebido. Mas eu queria entender também o seu ponto de vista sobre as contradições na fala, porque em determinado momento, por exemplo, Lula coloca que a guerra na Ucrânia é culpa de ambos os países. Lá ele já criticou mais a Rússia e disse que a culpa seria apenas da Rússia pela invasão a um país por estar num ambiente que condena os atos da Rússia contra a Ucrânia. Como é que você enxerga essa contradição de falas e não de práticas do presidente? Não, eu vou até mais além. Chegando na Espanha, ele foi lá discursar no Fórum Empresarial que o Segré citou. Tem até uma matéria sobre isso no jornal É o País. O Lula já está dizendo que defende a integridade territorial dos dois países. Ninguém mexe em território do outro. Uhum. É claro que ele está modulando. Diferentemente do que ele colocava anteriormente, de que se devia ceder aquela parte da Crimeia que já foi anexada à Rússia lá em 2014. Perfeito, ele percebeu, provavelmente alguém do Itamaraty falou, escuta, o senhor está falando bobagem, sentiu também a pulsação da opinião pública e, de novo, calibrou esse discurso para esse público. Porque, veja, o Lula, ele não está indo lá só para fazer negócio como um caixeiro viajante, o que é muito típico dele. E não é à toa que também lá atrás se aumentou muito aí a inserção comercial do Brasil e vai crescer de novo. Aliás, para quem acha que o Biden ficou super pé da vida com o Lula, vale lembrar que já anunciou uma ajuda aí para a Amazônia 10 vezes maior do que aquela. Foi o morde-a-sopra? 10 vezes maior. Mas a questão da Amazônia ultrapassa. Há uma outra questão. 10 vezes maior. Se fosse assim, tanta animosidade, o Biden não teria anunciado alguma coisa 10 vezes maior. Agora, o Lula também, com esses europeus, é óbvio que ele está também conversando sobre se aproximar aí para fechar o acordo União Europeia-Mercosul. Esse é um dos objetivos da viagem. Fala, Gani. Não, por que o Lula voltou atrás, então? É porque sentiu a pressão, porque sentiu que poderia perder negócios. A Bolsa lá no dia que ele dá essa fala desastrosa, cai 2%. Sentiu o peso dos investimentos internacionais. Agora, por exemplo, Jair Bolsonaro, em 2022, condenou, no voto do Brasil na ONU, condenou a invasão, e mesmo assim conseguiu não desagradar o Putin. Por quê? Porque não entrou, não fez discurso público, ficou quieto em relação a isso, fez um voto ali protocolar e pronto. Como eu já vi o Lula no passado fazendo isso. Só que agora eu acho que o Lula está querendo aí ganhar uma espécie de Prêmio Nobel da Paz, né? Ele quer ser uma espécie aí de novo Mandela, algo do tipo. Segré, por que você coçou a cabeça com as duas mãos? Até desajeitou o seu cabelo. Eu vou pentear daqui a pouco. Mas cocei porque parece que o Biden está querendo pagar pelo silêncio do Lula. Fala, pelo amor de Deus, não fale mais besteira, por favor, Lula. Mas essa questão das falas do Lula não é um problema apenas o falar errado. Eu falar uma coisa, amanhã falar outra. Dizer que não falou o que ele falou. Tanto que no Twitter o próprio presidente falou que ele nunca tinha reclamado da questão territorial e apareceu uma frase aí do próprio Twitter que permite essa reválida, mostrando uma matéria da Time em que o Lula disse o que disse. E ele mencionou ou esqueceu o que tinha dito. Mas veja como essas falas, mesmo com a ajuda que o Piperno menciona, tem a contracara, que é que estava o Brasil cotado para ter investimentos na aviação ucraniana e esses investimentos foram desestimados. Coça a cabeça. A informação sobre as empresas ucranianas é de um acordo que está sendo debatido desde 2003 entre a empresa que fabrica o Antonov, que é o maior avião de cargas do mundo, com o Brasil para a implantação de uma fábrica aqui. Inclusive, nós fomos atrás hoje das autoridades responsáveis por isso e elas disseram que há uma suspensão dessa conversa, mas não disseram que foi por determinado motivo ou pela fala de Lula, enfim, apenas de que está em discussão, essa discussão foi paralisada e não se sabe nem se ela vai avançar ou se ela de fato seria desfeita, mas não é algo que começou agora, e sim desde 2003, 20 anos atrás. Piperno.
20 anos atrás. Perfeito. Hoje, eu quebrei um hábito. Hoje eu respondi um tweet, porque alguém lá me marcou, mas eu assim... Eita, mas o que aconteceu? Hoje eu quebrei por conta dessa história. No Twitter? Não tô brigando. Aqui um rapaz lá me marcou, chegou, Perna, tá vendo só e tal, acabaram quebraram os investimentos, enfim, suspenderam os investimentos por conta disso. Eu fui ler a história. O tal executivo que anda falando, falou com outro canal de televisão e tal. Gente, o sujeito falou, pelo menos a história que está escrito aí em vários sites, portais hoje, em investimentos de 50 bilhões de dólares e geração de 10 mil empregos. Sim. E o que eu falei para o rapaz que me mandou essa mensagem? Falei, quem escreveu isso é inescrupuloso, mentiroso, não entende nada. A economia da Ucrânia, antes da guerra, era uma economia do tamanho da cidade de São Paulo, de 200 bilhões de dólares. Como é que uma economia como é que uma empresa que sai de um país desse tamanho vai ter 50 bilhões de dólares para investir no Brasil? Aí eu fui checar, por exemplo, qual seria o preço da Embraer, aquela transação frustrada com a Boeing, a Embraer que disputa com a Bombardier, a condição de terceira maior empresa do mundo, no setor de aviação. Seria um negócio de 5 bilhões de dólares. Como é que o investimento da Antonov aqui do Brasil podia ser 10 vezes maior? Então é uma história para pegar trouxa. Não se justifica. Nenhuma empresa do mundo investe 50 bilhões de dólares em outro país. Até porque nenhuma empresa do mundo tem tanto dinheiro assim para ficar investindo. Já que você jogou essa lenha na fogueira, quer colocar algo, hein, Gustavo Segré? Vou passar para você. Quero, perfeito. Independe do valor. Quando você faz alguma crítica contra algum Estado ou contra alguma realidade política ou econômica de algum outro país, corre o risco de ficar falando coisa errada e mal predispor aquele que pode fazer um investimento. Vou lhe dar razão a Piperno. 50 bilhões de dólares é um número monstruoso. E mesmo assim, o problema não é o valor, o problema é a eventual suspensão das negociações. Evandro, nunca uma empresa dessas características vai te dizer o motivo pelo qual está suspendendo a negociação. Mas, de qualquer maneira, o Piperno está certo, o valor é extremadamente enorme, desconheço se é 50 bilhões, 5 bilhões, o valor que for. Mas quando você tem uma suspensão de uma negociação que estava em curso há 20 anos, chama a atenção do motivo. E finalizo. O acordo Mercosul-União Europeia muito provavelmente não teria evoluído a partir de agora na frente se o Lula não tivesse dado um pouquinho de ré em termos das suas afirmações. Gani? O que o Lula tem a ganhar entrando nessas questões? Eu volto neste ponto. Se ele ficasse quieto, não teria ônus nenhum. Então eu vou aqui dar uma de Lula. O Segré está certo e o Piperno também está certo. E aí, Piperno? Bom, se esse acordo é negociado há 20 anos, eu não creio que seja por conta de uma ou duas frases do Lula que esse acordo vai agora ser suspenso. 20 anos. Será que em 20 anos eles já não tiveram motivos suficientes para fechar esse negócio? 20 anos. O que você reagiu, hein, Gani? Não, mas assim, tirando esse acordo à parte, ok, mas que a fala do Lula pegou muito mal na comunidade internacional, pegou mal no Ocidente, pegou. Tanto é que ele voltou atrás. Então, por que ele voltou atrás? Se fosse tudo bem, poder de barganha, ele não teria voltado atrás. Não, mas ele voltou atrás. Então, tem um motivo. Será que fundos de investimento... Aliás, saiu isso na imprensa internacional. Querendo tirar dinheiro do Brasil, ele se assustou, ele sentiu a pressão da comunidade internacional. Não tiram nada. Com essas taxas de juros, eles não vão tirar nada. Eu quero saber de você, Gustavo Segré, se Lula está agindo como se o cenário internacional ainda fosse aquele que ele conheceu nos 2 mandatos anteriores. Com certeza, Evandro. Eu fiz uma definição que me parece oportuna. O presidente Lula está tendo um governo analógico para um mundo digital. O mundo mudou nos últimos 20 anos. E o Lula parece que está aplicando as mesmas fórmulas. O resultado é incerto.
Mas o Lula conseguiu um mérito muito interessante. Ele se referiu ao Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e ele reclamou contra os Estados Unidos, contra a Europa e contra a Rússia. Então, é um problema de não gerar amizades no futuro. Mas, voltando nessa questão dos 20 anos da negociação, a União Europeia e o Mercosul, há 23 que estão negociando, mais ainda, mas já chegou a um bom término. Agora depende do presidente Lula não falar besteira para que ele conclua. Temos um Lula analógico no mundo digital. Eu acho que assim, o Lula está muito perto dessa façanha de fechar esse acordo que ninguém conseguiu fechar, né? Se ele fizer isso, vai marcar um golaço no governo dele. Agora, claro que também tem que aguardar realmente a assinatura. Isso não está fechado. De qualquer forma, veja, eu acho que uma negociação entre dois blocos que envolvem aí quase 40 países, ela é muito mais complexa do que a decisão de uma empresa aérea se fixar ou não no outro país.